amores, bem-vindos ao canal Fraterno Kids, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Paulo aos Filipenses, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. Algumas traduções vão trazer assim. É um estímulo realmente a gente pensar. Mas o que é que tem nos impedido de pensar? As nossas atividades. Estamos sempre tendo diversas atividades, seja no trabalho, seja na escola. E isso também acontece com os nossos pequenos. Eles estão sempre cheios de atividades. Atividades escolares, atividades extras, seja aulas de idiomas, seja atividade cultural, futebol. Eles estão sempre sendo dirigidos. E até mesmo numa festa de aniversário, tá lá o recreador, a recreadora dirigindo as brincadeiras. E isso tudo é muito bom. Porém, é importante que as crianças tenham pelo menos 2 horas livres para elas construírem as próprias conexões, as próprias brincadeiras, as próprias criatividades. E aí eu vou trazer um pouco para vocês uma reflexão sobre sala de espera. Lembrar um pouquinho de como era uma sala de espera há 20 anos. Quando nós éramos adolescentes, crianças, a gente ia ao médico e as pessoas estavam lá ou entediadas, porque o médico demorava de chamar, a sala do dentista então, ou conversando, né? Aquelas conversas da espera no médico. As pessoas estavam ali interagindo, conversando em seus próprios pensamentos, aquela cara de tédio mesmo. Hoje em dia, quando a gente vai em um médico, tá todo mundo no seu celular, cada um no seu celular, poucas vezes as pessoas conversam e estão ali naquela falta de estímulo do pensar. Quando íamos e não tínhamos esse acesso tão rápido às telas, esses efeitos sonoros, a gente era obrigado a pensar. Dentro do ônibus, dávamos as voltas, né? Principalmente quem mora longe do trabalho, como eu, dava essa volta toda pensando um pouco na vida, resolvendo situações. E isso tem faltado às nossas crianças, porque elas estão sendo hiperestimuladas, seja na escola o tempo todo, seja nas atividades extras, como eu já citei aqui. E às vezes, quando estão em casa, estão no celular ou na televisão, ou nos dois. E aí, isso impede que a criança crie seu tempo de tédio, de tempo livre, para que ela mesma possa pensar. O seu filho precisa pensar por ele mesmo, pensar no que ele pode fazer no tempo livre, no tempo de tédio. Quando ele estiver, como é que ele vai lidar com o tédio se ele já fica o tempo todo no celular? O celular resolve todo o tédio, né? Quando sua criança estiver entediada, peça para que ele brinque, mas de outra coisa, não do celular. Ele precisa aprender a lidar com o tédio. Isso é muito importante para ele, porque ele vai ser estimulado com criatividade, criar as conexões mesmo cerebrais. São as conexões que ele viveu, aquilo que ele viveu no dia, ele vai repetir ali. Quem nunca viu a criança repetindo a sua própria fala, a fala do pai, a fala da mãe, a sua própria fala diante de situações e até mudando as situações, porque era o que ela queria falar, era o que ela queria fazer e ela vai criando ali. Eu estava conversando com uma amiga e aí o filho dela de 2 anos estava imitando um choro. E foi divertido ver aquilo ali, porque ele estava ali brincando. Mas ele começou com um choramingo e a gente até parou para olhar, achando que ele realmente estivesse choramingando, mas ele estava ali repetindo alguma coisa que aconteceu no dia dele. É essa brincadeira livre, sem que você direcione, sem que você diga assim: não, meu filho, brinque disso aqui, vamos fazer isso aqui. É importante, a criança vai criar. Ainda que no primeiro instante ali ele diga para você: ai mãe, estou entediado, não tem nada para fazer. Se você o tempo todo realmente der a ele o que fazer, ele vai continuar sem saber o que fazer quando estiver entediado. Mas se você permitir
que ele simplesmente crie a brincadeira, crie o que é que ele pode fazer naquele momento, ele vai aprender a lidar com o tédio. A raiva, a frustração é tão ruim quanto o tédio. É claro que a gente não quer que nossos filhos fiquem ali chateados, entediados, nem frustrados, nem com raiva, mas essas coisas são inevitáveis. O tempo livre para a criança é para justamente ela aprender o que fazer quando o tédio vier. A criança ela vai aprendendo por ela mesma e ela pode descobrir que ela gosta de cuidar de plantas, ela pode descobrir que ela gosta de olhar as nuvens, o formato das nuvens, ela pode descobrir que ela quer desenhar, que ela gosta muito de desenhar, tá? Essas atividades do tempo livre são importantíssimas para as crianças. Tanto assim que algumas escolas já estão trazendo esse tempo livre, esse tempo de não fazer nada, aumentando o número de intervalos. Como eu falei, as crianças precisam pelo menos de 2 horas livres, sem nenhuma atividade. Então, algumas escolas estão já intercalando de 20 minutos, 30 minutos os intervalos para que ao final do dia, se for uma escola integral, as crianças tenham pelo menos essas 2 horas livres ou 4 horas livres quando são as crianças menores de 3 anos. Até 3 anos, umas 4 horas livres e mais de 3 anos, pelo menos 2 horas livres. Como a criança ela já fica muito tempo na escola ou muito tempo nessas atividades extras, quando a gente está com nossos filhos, a gente precisa permitir que ele pense por si só o que deve fazer. Nada de ficar criando as atividades para ele fazer. Vocês podem brincar juntos, sim. E em alguns momentos você deixar ele brincando sozinho. O brincar sozinho não quer dizer que vai deixar ele sozinho. Você pode estar ali ao lado dele e ele vai criando as conexões. Existe uma ideia que a criança entra em um estado de tamanha alegria, tamanha interação com aquilo mesmo, com aquilo que ela está fazendo, que ela não consegue perceber as coisas que estão ao redor dela. Se eu não me engano, chama entrar em flow. É porque eu não sei muito bem a pronúncia, se é flow ou flow, mas acho que é flow. A criança entra em flow e aí ela tá ali super conectada, super focada com aquele estudo ali, com aquilo que ela tá fazendo. E quando a criança consegue ela se envolver, aumenta o tempo de foco nos estudos também. Às vezes a gente acha que a criança brinca demais, mas na hora de estudar não quer estudar. Mas é justamente porque muitas vezes quando a criança tá brincando, você pergunta: filho, tá fazendo o quê? Aí ele saiu do trabalho dele ali, porque a brincadeira é o trabalho da criança. Ele saiu do trabalho dele para lhe dar atenção. Tô brincando, mãe. Não é assim? E aí, às vezes, ele tem que te dizer do que é que ele tá brincando. Ao invés disso, saia do seu lugar, se possível, e vá ver o que ele está fazendo, sem precisar interrompê-lo. E se a criança for muito pequena e você estiver ali, deixa ele brincar. Simplesmente brincar. E lá no final da brincadeira, quando ele quiser te contar, porque em algum momento ele vai querer te contar do que é que ele está brincando, você escuta com bastante atenção. Mas não precisa ficar o tempo todo interrompendo a criança. Deixa a criança entrar em flow. Então vamos lá, vamos pensar em atitudes que vamos tomar de agora em diante para proporcionar aos nossos filhos a fazer essa atividade tão importante. Fazer nada. É o tempo livre. Então, vamos pensar em 2 horas que eles possam ter durante o dia, para que realmente eles fiquem ali sem fazer nada. E isso não é aquele momento que ele chega cansado da escola, já de uma escola integral, não. É no final de semana, se ele não estudar, não tiver aula integral, proporcione essas 2 horas para ele ele possa realmente usar a criatividade. Isso não inclui o celular nem a televisão. Por mais sedutor que o celular nos pareça, por mais sedutora que a televisão seja, deixe que seu filho brinque por ele mesmo, sem televisão, sem celular. E isso não é um castigo. Você deixar seu filho sem um celular, sem a televisão, vai proporcionar para ele momentos de aumentar a criatividade dele. E depois disso, acaba que aumenta o foco dele em outras atividades. Vamos
agir dessa forma, vamos estimular os nossos filhos assim. E quando ele disser pra gente assim, estou entediado, nada de correr para fazer uma atividade para ele, para colocar ele para brincar de alguma coisa, porque muitas vezes a criança tá lá entediada e aí começa a chatear, nos chatear, tô entediado, ai que tédio, ai tô entediado. E aí a gente, para não escutar mais aquilo ali que a criança tá falando, a gente corre e dá alguma coisa para a criança e muitas vezes é o celular, né? Vamos segurar aí a onda sem colocar o celular na mão da criança, por mais sedutor que isso seja. Nosso segundo exercício é permitir que a criança brinque sem que a gente interrompa ela o tempo todo. Então, quando a criança estiver brincando lá, a gente vai até a criança, dá uma olhada, e se ela não estiver agredindo nem a si mesma, nem prejudicando o ambiente, nem agredindo outra pessoa, prejudicando a outra pessoa, então vamos permitir que a criança simplesmente brinque, deixe a criança entrar em flow. E se você já percebeu que a sua criança tem dificuldade de concentração, na escola principalmente, tem dificuldade de focar em alguma coisa, além das sugestões que eu já dei aqui, essas indicações que eu te dei aqui, tente também inserir a meditação, comece aos poucos, a depender da idade da sua criança, perceba o quanto tempo ela consegue meditar, 1, 2 minutos, e vai aumentando o tempo. Assim vai ajudar ela a se concentrar. No nosso vídeo aqui já tem algumas atividades que a gente pode fazer para ajudar a criança a fazer a meditação. Dá uma olhada aí. E além disso, você pode inserir na rotina dela a leitura de desenhos, de gibis, leitura, tá? Dos desenhos de gibis, coisas que elas gostam de fazer e que elas vão ali aprendendo a ler e passar bastante tempo se concentrando. Tente achar, junto com a sua criança, junto com o seu filho, e permita que ele encontre sozinho também uma atividade que ele possa passar horas e horas brincando, sem que seja a televisão ou o celular. Isso vai ajudar a sua criança a lidar com o tédio, aprender a ter foco e também aprender a solucionar situações do cotidiano. Pense sobre isso com a sua criança, tenha um olhar para o seu filho de menos atividades, menos estímulos. Deixe que ele entenda o que ele pode fazer e crie suas próprias brincadeiras. Você vai ver que o ganho com isso vai ser enorme. E se você gostou dessas informações aqui, se fez sentido para você, ative o sininho, curta, compartilhe. Não deixe essa informação só para você. Compartilhe com o próximo, tá bom? Beijos fraternos!